Muito boa tarde a todos e a todas, amigos, amigas, a nossa audiência especial, seleta deste programa Teoria de Tudo está no ar, nesta segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Faltando agora um minutinho, apenas agora sim, 14 horas em ponto, hora oficial do Brasil, né? Ainda as velhas manias de rádio. Coragem é segunda-feira e claro que nós estamos enfrentando dilemas diversos neste momento, mas tudo vai passar, né? Tudo terá aí o seu momento de reconstrução, enfim. É um prazer estar em sua companhia. Eu sou Miguel Brambila. Hoje eu tenho também algumas companhias especiais que estarão conosco, né? Daqui a pouco vou chamá-las. Vamos discutir algumas questões, vamos falar de assuntos nacionais, né? Alguns destaques de hoje, por exemplo, né, no Brasil e no mundo. Nós vamos citar aqui nesta abertura: na política, Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores. Na economia, o governo federal espera injetar 50 bilhões na economia, com a antecipação do 13º salário dos aposentados. O mercado financeiro eleva a previsão de inflação no Brasil para 4,81% em 2021 e estima alta menor do PIB. No Brasil, o resultado do Enem 2020 será divulgado nesta segunda-feira. O navio encalhado no canal de Suez, no Egito, volta a flutuar após 6 dias. O ministro da Saúde anuncia a criação de programa de telesaúde para enfrentar o coronavírus. Instituto Butantan entrega mais 5 milhões de doses do Coronavac ao Ministério da Saúde. No mundo, a farmacêutica chinesa produzirá 60 milhões de doses da Sputnik vacina. Vacinas contra a gripe e coronavírus não podem ser aplicadas no mesmo dia. Transmissão do coronavírus ao homem via animal intermediário é uma hipótese provável, alerta Organização Mundial da Saúde. Alguns destaques, né, do dia de hoje, outros nós teremos também. Estamos apresentando o Teoria de Tudo. Uma das questões, né, que nós temos também, porque tudo é pandemia, as questões econômicas. E por isso, nesta primeira parte do programa, né, primeiramente nós vamos conversar aí com o pessoal do setor. Primeiramente, eu vou chamar aqui o Jorge Alves Júnior, que está na linha conosco, né, que de volta aí na nossa itinerância. Ele é jornalista, é radialista e também, né, faz parte do casting de apresentadores deste programa. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Miguel. Satisfação estar de volta. Boa tarde também ao Vicente Perini. Satisfação em encontrá-los e conversar um pouco, né, sobre essas questões que tanto nos trazem aí situações de reflexão, e vamos ver se a gente consegue chegar aí a uma conclusão que seja importante para todos que nos acompanham. Uma boa tarde a todos. Legal. Quero cumprimentar também o presidente, né, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região Uva e Vinho, SEG, Vicente Perini Filho. Como vai, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos aí. Que bom. Obrigado pela oportunidade também aí, que sempre é bem-vinda para esclarecer algumas coisas, ainda mais nesse momento crítico que passamos aí perante tudo, né? É verdade. E a pergunta, contextualizando a questão, está diretamente relacionada à economia, à dificuldade, né, que está sendo enfrentada. Presidente, faça, por gentileza, né, um resumo do que se está vivendo no seu setor, por gentileza. Bom, a nossa dificuldade hoje é enorme. Ela está, eu te diria, hoje é um desespero, né? A gente está em desespero, pois a gente faz um ano que vem sofrendo com a pandemia, como todos, mas assim, o nosso setor é um dos mais afetados. Então, a nossa situação hoje, a dificuldade de ter, do ano passado, de alguns do setor conseguir empréstimos, né, que não conseguiu, porque foi poucos que conseguiram. Esse abre e fecha também, que tu nunca teve essa insegurança de poder trabalhar, não trabalho, o estoque tu perder. Então, tudo isso, os hotéis que a gente também representa, não é só restaurantes, né? A gente sempre tem que focar que é hotéis, bares, restaurantes e similares.
Então, os hotéis também com reservas para o fim de semana, aí dava bandeira vermelha, tinha que cancelar. Então, né, que a gente veio na vermelha em várias situações que até a gente conseguir a flexibilização com a MESNI, isso demorou. Né? Então, o nosso setor sofreu muito nisso, muito, e está pagando muito mais agora, porque essa relação de nós, todo o trabalho que a gente tem, todo esse cuidado que a gente sempre teve desde a gripe A, hoje reforçado com 3 vezes mais cuidados em relação ao álcool gel, limpeza de mesas, aos nossos colaboradores, funcionários. Então, a entrega de material, tudo isso mudou novamente, mais um aprendizado que a gente tem, né? E sim, a gente é essencial, como todos os setores são. Então, não é falar mal de um que a gente tem que... Mas a gente tem que controlar, como essas festas clandestinas, que é um absurdo, né? Se nós pudéssemos estar abertos com mais controle, com mais fiscalização em cima de nós, talvez teria menos festas clandestinas. Então, e quem está errado tem que pagar, né? Eu acho que quem está errado não pode. Eu acho que se tu tem uma norma e não tá muito ruim a situação por aí da saúde, né? Do coronavírus, a gente sabe. Então, é isso que a gente tem que ver num conjunto. Sim. Jorge, contigo. Certo. Vicente, a gente está passando um problema aí que, justamente, que tu comentou, que eu acho muito importante, que é essa questão dessa inconstância, né? Abre, fecha, você não tem uma linha onde pudesse existir um planejamento em cima disso, né, diante de toda essa situação que é complexa, demissões aí de funcionários, enfim. Então, abre, fecha e agora estão questionando a possibilidade de voltar a abrir nos finais de semana, né? E durante a semana até às 10 da noite. Como é que tu observa isso? Porque a gente tem, na realidade, esses 2 pontos, né? Que é a questão da saúde e a questão da economia. A gente volta a falar sobre isso, mas estão interligados. Como que tu observa, em tua opinião, o que seria mais adequado para a classe dentro dessa questão trabalhar? Né, abrir aos finais de semana, com todos os cuidados, durante a semana até às 10 horas. Agora o governo do estado está oferecendo uma ajuda que é uma ajuda de R$2.000, né, para as empresas. Então, parece uma piada. Né? Como é que tu observa essa questão, Vicente? Não sei se é o meu... Será que é a minha internet? Deu uma pequena travada. É por causa do Não sei se caiu todas, né? Ou é a minha que travou aí. Não, mas voltou. Tu ouviu a pergunta? Voltou. Uhum. Antes que tu responda... Jorge, você comentou ali do... Eu acho que travou o Miguel de novo. Uhum. Voltou, Vicente. Ele não está nos escutando, vamos então. Então, o Miguel tá. Qualquer coisa, chamem. Jorge, que a gente falou ali da relação, o que a gente quer, né? A gente fez uma carta aberta, a dificuldade nossa hoje, a gente precisa trabalhar, porque o desemprego vai crescer muito mais do que já teve na nossa área. Né? A indústria nunca parou, os mercados nunca pararam, e a gente nota também que esse fechamento que teve não diminuiu. Né? Eu gostaria que tivesse diminuído, mas a gente viu que não diminuiu os casos de coronavírus, a entrada no hospital. Eu estou perdendo muita gente conhecida aí, que a gente perdeu, não quer brincar com isso, né? Mas a questão de abrir hoje é por uma relação que, se tu notar, eu vi na reportagem hoje de manhã, fecharam umas 8, 9 festas dentro de casa, cara.
As festas continuam, o churrasquinho dentro de casa para 10, para 8, que às vezes é onde tem mais contaminação do que um trabalho das pessoas virem aqui sábado no restaurante. Dá para ir? Não, está fechado. As pessoas não estão saindo em grupos. Eu noto que dezembro do ano passado, que era o faturamento dos restaurantes, que sempre foi o melhor mês do ano, de novembro para dezembro, das festas, nós não tivemos nenhuma. Tu não tinha encontro de amigo secreto, tu não tinha isso. Então, a gente já vinha de uma dificuldade financeira da crise de 16, a gente já estava naquela crise. Aí a gente entra no fim do ano, que aí tu entra no 13º, férias, e alguns fecham por não ter o que entregar, não ter movimento, né? E aí quando começa março, que a gente teria que ter o carnaval, que prejudica sempre, principalmente Caxias. Aí a gente volta do carnaval. Quando a gente volta do carnaval, fecha tudo os 60 dias. E teleentrega não sustenta, a maioria dos restaurantes não sustenta. Quem trabalha com teleentrega, que tem o tamanho adequado para a teleentrega, ele vive da teleentrega. Então, ele tem esse poder. Então, para nós, como restaurante que abre dia e noite, tem pizzarias que só trabalham à noite, tem muitos restaurantes que só trabalham à noite. Restaurantes de à la carte, por exemplo, que só trabalham à noite, ou o faturamento é maior à noite do que o dia. Então, ele necessita disso também. É que nem hoje o setor de eventos falido, o setor de entretenimento falido, né? O turismo está falindo, então é uma coisa que vai acontecer muito, mas a gente quer abrir com controle, com cuidados, não é com lotação. Eu acho que a consciência também de um proprietário de hotel, restaurante, o meu está lotado, não fique na fila, vai para o do vizinho. Eu acho que a gente pode ir trocando com reservas, eu acho que isso seria bem mais interessante. O distanciamento a gente tem, né? Então, todo mundo está com o distanciamento. À noite, por exemplo, 40, quem dera a maioria poder ter 40 pessoas dentro do seu estabelecimento, e fim de semana também continuaria nessa regra, e a gente às vezes acaba perdendo até para colegas que estão onde podem estar abertos. Então, às vezes acaba uma coisa não legal. E lembrando... Eu vou chamar, Jadinho, por claro, gentileza, vou passar a palavra para o Aquilino, para que a gente, né, e também tem o João Braga, para que a gente, né, dê oportunidade também. O Aquilino chegou agora, eu vou dar uma boa tarde para ele. O João Braga representa aí os garçons, eles têm um protesto daqui a pouco. Nós vamos até as 2h30 com este assunto. Boa tarde, Aquilino, primeiramente. Oi, boa tarde a todos, Brambila, Jorge, Perini, João. Tudo bom? Legal. O Aquilino já vai fazer a pergunta, só vou dar boa tarde para o João também. Boa tarde, João Braga, ele que representa os garçons e também, né, um grupo que está se mobilizando novamente, né, buscando aí, hoje, daqui a pouco, em frente à Prefeitura Municipal. Boa tarde, João. Boa tarde, Miguel. Boa tarde para todos aí. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Legal. A pergunta do Aquilino para o Vicente, por gentileza. Eu vou aproveitar o tempo e fazer para os dois a mesma pergunta. Daí o João depois pode responder, dar a opinião dele, a visão dele a respeito. Perini e João também, né? Depois tu aproveita, João. Todos os segmentos estão sofrendo esse problema. Então, eu também na minha atividade, eu também estou há 1 ano sem poder trabalhar. Tenho que trabalhar de casa quando dá. Eu também sinto falta. Quando eu faço essa pergunta, eu não quero dizer, não, mas ele está defendendo. Não estou defendendo ninguém. Eu também sinto falta do local. Para mim sair, para mim comer alguma coisa, para mim beber alguma coisa. Claro que a gente sente falta. Tá? Só que o problema é que não está comprovado, tá, que se abrir, o vírus não vai se propagar mais. Eu acho que é essa a questão dos governantes que querem ainda, porque não tem a vacina, querem ainda, pretendem, né, isolar o vírus, porque enquanto não vem a vacina, é a única alternativa. Então, como não está provado que se abrir tudo não vai deixar de propagar mais, que daí seria
né, o caos, não só na saúde, no sistema de saúde, mas no sistema funerário também, tu sabe que já está havendo isso. Tá? Então, é esse o temor deles. E outra coisa, tu sabe, né, vocês sabem que o ano passado o governo deixou de comprar 70 milhões de doses que ia ser entregues em dezembro da Pfizer, e se caso tivesse sido entregue essas 70 milhões de doses, provavelmente a gente não estaria vivendo essa situação no comércio. Então, é um erro do governo. O governo errou e está errando. Tá? Então, agora, as saídas são paliativas. Mas a questão é assim, olha, pode responder. E não existe 100% de certeza, né, que não se propagasse o vírus com a abertura do comércio em geral. O que vocês acham disso, começando por ti? Bom, Aquilino, com certeza a gente não tem certeza de onde é que ela vai, mas assim, a gente vê que setores ganharam mais tempo. Por quê? Né? Por que o mercado ganhou 2 horas e de nós é retirado 8 horas de trabalho? Né? Por que às vezes tu vê o movimento da rua, com todo mundo fechado, nós ficamos 22 dias sem poder ir no comércio e em restaurantes. O movimento da rua não terminou. É isso que a gente também não vê. E tu vê que não diminuiu. Então, porque ninguém tem esse estudo. Pelo que a gente nota, é um achômetro. O governo federal errou muito em não ter buscado... O problema é que tudo no país vira política. Ninguém está preocupado com a nossa saúde, com a saúde das nossas empresas, com a saúde da família do João Braga, dos garçons, dos meus funcionários, porque se eu demitir, se o João perder o emprego dele, hoje ele não vai ter outro restaurante para dar. A gente estava voltando a empregar e sem alardes nenhum. Então, eu vejo isso que é muito difícil mesmo. A gente, claro que briga por uma bandeira, mas a gente tem muitos... os cuidados do restaurante hoje, Aquilino, são muito grandes. Nossa, tanto que tu não vê um grande surto. Quando teve aqui, que peguei, e mais 2, eu consegui fazer lockdown na semana. Eu fechei, para não espalhar, para não passar, e tive cuidado com toda as pessoas que trabalham aqui, e nunca mais tive ninguém. Que bom! E qualquer suspeita, tu tá próximo ao funcionário, tu manda ele para casa. Então, tu tem essa facilidade nos restaurantes de controlar, de mandar e de se dar lockdown se tiver uma coisa forte. Te entendo. João, por gentileza, a pergunta do Aquilino. Vamos lá, obrigado pela pergunta, Aquilino. Primeiramente, eu acho que nem o Vicente comentou ali, tudo começa lá em cima, é guerra política, e no momento quem acaba pagando somos nós, o povo, né? A gente está aí completando 40 dias já fechado de novo, e nesses 40 dias se comprovou que o vírus ele aumentou, né? E não diminuiu. Então significa que não somos nós os culpados, entende? Mas, enfim, alguém tem que ser ocupado, uma classe mais fraca, vamos supor assim, alguém tem que pagar, né? Porque nesse meio tempo aí, as indústrias, elas estão trabalhando normalmente, tudo bem, acredito que estão seguindo um padrão, esse mesmo padrão que nós queremos e temos o direito de seguir e trabalhar. Hoje a gente vê mercado superlotado, que nem foi comentado, o mercado, ele ganhou um tempo a mais ainda, e hoje eu acho que qualquer um de vocês, no momento que vocês entram no mercado, é um descontrole total, é uma quantidade de pessoas absurda dentro do mercado, uma feira, tudo bem que é ao ar livre, mas, enfim, é um descontrole total, ônibus lotado, mas aí se levanta aquela questão, né, o único lugar que o vírus transmite é num restaurante, é num pub, é um lugar ali que desde o começo, quando começou a pandemia ali, desde o começo a gente está seguindo todos os critérios, distanciamento, álcool gel, funcionários preparados para trabalhar com um cliente ali,
Então, enfim, finalizando assim, eu acho que tem que ter um culpado, e esse culpado agora estão jogando a culpa para cima de nós, trabalhador ali da gastronomia, o proprietário de um restaurante que tem um estabelecimento, que hoje ele tem que ficar fechado e não tem uma perdoação de aluguel, não tem um prazo a mais, enfim, o ser humano ele acaba não pensando no próximo, né? Muitas pessoas acabaram me criticando no momento que a gente expôs o nosso ponto de vista ali, pela necessidade, não só minha, todos os meus colegas ali da nossa classe, criticando que agora não é o momento de voltar a trabalhar. Eu respondi para muitas pessoas ali que, assim, eu adoraria ficar em casa com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, mas eu gostaria de ficar com a geladeira cheia, o armário cheio, minhas contas todas pagas, e eu não estou conseguindo. Não só eu, como todos os meus colegas ali. Então, é um momento muito difícil para todos nós. Não só para nós da classe, como Sim. os proprietários, e com certeza outras áreas também afetadas. Ok, João e o Vicente vão continuar conosco até às 2h30, 2h20 agora. Estamos ao vivo apresentando Teoria de Tudo. Estão conosco o Jorge Alves Júnior, que vai perguntar agora também. Depois o Aquilino Dalla Santa Neto também terá aí mais uma questão a colocar aos nossos convidados, né? O Vicente Perini, do sindicato aí dos bares, restaurantes, hotéis, enfim. E também o João Braga, que daqui a pouco ele vai falar também sobre essa manifestação da tarde. E a carta aberta, que foi publicada, eu não vou lê-la na íntegra, mas por vocês, Perini, eu vou passar para o Jorge complementar a pergunta, que ele tinha ainda uma questão, ela está publicada nos comentários do programa, tá? Então, quem quiser ler a carta que vocês publicaram, já coloquei ela nos comentários do programa aqui. Jorge, tu tinha uma questão, por gentileza, para o Perini ou para o João? Contigo. Tá sem áudio, Jorge. Desliguei aqui porque sabe que o cachorrinho não para, né? Home office é incrível. Na realidade, era mais um comentário em cima do que o Perini abordou, que é a questão da teleentrega. Mas não são todos restaurantes, né, que têm a condição de fazer isso, e mesmo tendo a possibilidade de fazer, a receita não é muito baixa com aqueles restaurantes que já trabalhavam com isso, né, Perini? E uma outra questão que eu acho que é importante a gente lembrar, que dentro dessas novas medidas de segurança, tu diminui a quantidade de pessoas que frequentam os restaurantes. Tem hotéis aqui que o pessoal estava comentando que tinha 3 pessoas hospedadas hoje no noticiário. Então é uma questão toda de segurança que é feita, mas a receita continua baixa e não volta tudo ao normal. Então é complicado para o setor, não é? Sim, Jorge, é uma queda de 90%, a maioria teve, né? Isso a gente está falando, quando ela deu uma melhorada ali em outubro, e setembro, outubro ali, e agora em janeiro que tinha melhorado, mesmo assim tu nunca atingiu aquilo que tu tinha, tá? Vamos supor, eu servia 250 pessoas, eu nunca mais cheguei a 200, entendeu? Caiu muito, quem servia 400 não chegava a 200, então caiu por 50%, 70% mais ou menos do que vinha. Além, que nem tu falou, à noite ela já caiu por si um monte a saída, porque as pessoas às vezes entram em casa, não quero, estou bem e melhor não sair. E a teleentrega, ela aquilo que eu comentei antes, quem vive que tem um custo para uma teleentrega é uma coisa, o meu custo é muito maior que uma teleentrega. A pizzaria, as pizzarias, os rodízios, ele não vive da teleentrega, ele vive sim do movimento dele, ou alguns não tem nem teleentrega, preferem, aí tem que acabar. A pizza é mais fácil, tem uma teleentrega, o sushi é bem mais fácil, o lanche, mas a gente pega o nosso setor aqui, já bate no à la carte aqui, eu às vezes não pago a condução de volta e não tiro para isso, né? Uhum. É bem diferente, mas eu nunca vivi de teleentrega e não vai ser. Sim. Eu vou ter que mudar a minha estrutura. Ok. Aquilino, tem ainda questionamentos para os nossos convidados, daí depois eu vou pedir para o João falar do acontecimento hoje à tarde, daqui a pouco, que ele já está indo para lá, e também o Perino falar rapidamente sobre
a carta. É contigo, Aquilino. É rápido. Para os dois também, assim, responderem assim rapidamente. Tirando um pouco a questão comercial, envolve a questão política que vocês já devem ter debatido entre vocês, sindicatos e funcionários e tudo mais. Essas medidas são paliativas, como eu havia dito antes. E você sabe que com uma nova variante vindo aí, porque demorou muito para se começar a vacinar e não se colocou uma prática para isolar, né? Pode de repente essa vacinação não ter o efeito desejado, que tem variantes aí e tal já circulando. Vocês cobram, tu, Perini, sindicato, tu, João, também representante, vocês cobram do prefeito a compra de vacinas a nível municipal, como outros prefeitos estão fazendo, ou vocês ainda não entraram nessa questão? Sim, em todos os debates nós colocamos que somos a favor da vacinação já, em massa, né? Até meu posicionamento seria, para mim, deveria estar sendo vacinado, prioridade quem está trabalhando, fora a saúde já foi, claro que já tinha sido, mas eu acho que quem está trabalhando, tipo assim, como é essencial o mercado, acho que deveria ter sido priorizado também, né, nesse sentido, que talvez teria menos variantes e menos infecções dentro de casa. Mas isso é uma coisa minha. Mas aqui também, mas com os prefeitos todos, nós somos nos 13 sindicatos, os 13 cobram isso da vacina, nós somos a favor da vacina e que aqui o nosso prefeito de Caxias está buscando que a gente consiga com a Anvisa uma rapidez para a liberação das vacinas, né, da Sputnik, que está trancada, para termos uma vacinação em massa mais rápida. Aproveita, por gentileza, com licença, João, um minuto, fala sobre essa carta aberta, quais são rapidamente, por gentileza, Vicente, quem foram os sindicatos que assinaram, quais foram, desculpe, e o que ela representa? Ela representa uma união de todo o Estado, né? Quem assinou aqui foi o Sindipua, foi o Sindicato de Pelotas, né? O Sinda, tem mais o de Santo Ângelo, Osório, que é das praias aí, de Torres e todo o litoral norte, né, de Santa Maria. Então nós estamos todos eles aí junto, se eu esqueci de algum aí, mas Novo Hamburgo está junto também, o Vale dos Sinos ali com a região, né, porque cada um representa, eu represento 19, tem o de Garibaldi também, né, que também está junto, que é o único que a gente não representa na Serra, mas a gente está em parceria. E então todos esses sindicatos estão buscando, sim, a abertura com moderação, sim, com todos os cuidados que sempre tem, não querendo nenhum foco da epidemia e buscando também recursos para os empresários, que esses 2.000, que nem falou antes, Jorge, não... Algumas pessoas ajudou. Eu acho que para quem está desempregado foi muito bom, acho que não é uma ajuda, mas dá uma contribuição boa aí, além de outros quesitos, mas a dificuldade também para conseguir isso, eu já nem tentei ainda, não sei nem como. Mas vamos... Essa é a questão que eu ia até rapidamente, né, complementar. As linhas de crédito dos governos ajudaram os empresários? Vendendo guarda-chuva para quem não precisa, né? Ele vai sempre para quem não precisa, consegue mais fácil. Porque nem hoje a gente está pedindo sem a negativa de 2.000, até março de 2000, porque dali em diante tem muita gente que não conseguiu pagar impostos. E tu pega um hotel... Tu queres dizer? 2020 que foi a negativa de 2020 para trás. A de 2020 até agora, não, né? Porque muita gente deixou de pagar impostos por não ter como. O que é óbvio, né? É óbvio. Ok. Perini, um minutinho só, antes de nós nos despedirmos. João Braga, o que vai acontecer daqui a pouco em frente à prefeitura? Já virou notícia estadual, inclusive a semana passada, aqui em Sabe Caxias, nós demos em primeira mão esse movimento. Avançou alguma coisa? Eu te peço uma brevidade, mas fala sobre isso, horário. Quem vai participar, por gentileza, João? Então Miguel, mais um manifesto, tá, voltado para tentativa de reabertura aí, essa flexibilização de horário aí, que é o ponto maior que a gente pede, mas aproveitando, respondendo também a pergunta ali, é uma pauta também que a gente pressiona muito, essa
a parte das vacinas, porque eu acho que é muito importante, né? Então, existe uma pressão, um favorecimento para esse lado também, tá? E o nosso manifesto é voltado à nossa classe unida ali com os proprietários de bares, restaurantes, pizzarias. Hoje, o esperado é um público bem maior do que a semana passada, porque, que nem foi comentado, a água ela vai batendo, né? Quanto mais essa cidade acontece, mais pessoas acabam se unindo. Então, é hoje às 13h30, em frente à prefeitura. É um manifesto pacífico, tá? Pedindo a reivindicação, nosso direito de trabalhar, uma flexibilização em cima desse horário ali. Enfim, a liberdade da gente poder trabalhar e levar o sustento para nossas famílias, tá? Então, quem puder nos apoiar, que quiserem participar, serão todos bem-vindos. Legal. João Braga, muito obrigado. Boa sorte, né? E nos mantenha informados, por gentileza. Vamos ver o que acontece nesse debate, né? Que são muitos os dilemas, muitas as categorias, e a questão é sobrevivência, realmente. Obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no programa, João. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau. Vicente Perini, muito obrigado, representando os sindicatos aí de bares, restaurantes, hotéis. Obrigado mais uma vez também. Uma boa tarde para ti, amigo. Obrigado, boa tarde a vocês, Miguel, Jorge, Aquilino. Vamos lá e boa sorte aí nessa dos garçons aí, que eles consigam aí uma ajuda a todos. Boa tarde a todos. Obrigado pela Que força aí. legal. Tchau, obrigado, boa sorte a vocês também, a todos nós. Tchau, boa tchau, sorte. Perini. Saúde a todos. Isso, saúde a todos nós. Obrigado. Conversamos aí também, então, amigos, né? Agora 2h31. Eu vou passar a palavra primeiramente para o Aquilino, Jorge, depois tu faz uma análise dessa questão toda, tá? O Aquilino tem 1 minuto aí para fazer um resumo da opinião dele agora, né? Que os entrevistados já falaram sobre essa questão, e depois o Jorge, depois eu passo a mim e passamos para os próximos assuntos. A palavra com você, meu caro Aquilino. Eu entendi que eles estão preocupados em voltar às atividades, mas também eles querem voltar com segurança. Só que o problema é que, infelizmente, não depende deles, né? Eles cumprem os protocolos de segurança para evitar o contágio. O problema é que eles não estão tendo o apoio, né, daqueles que realmente poderiam ajudar a economia a sair dessa situação, que é o governo federal. E juntamente com o governo estadual também. Essa ajuda aí, esse auxílio aí, que tu estava comentando antes, colocando antes, também não resolve nada. A nível municipal, eu entendo que o prefeito tem que ir atrás de vacinas, não adianta. Essas medidas, isolar, parar 20 dias, parar 25 dias, parar 30 dias, depois volta por pressão. Não adianta nada isso. Não isola e não isola o vírus e não impede o contágio. Porque mesmo não sendo os comércios, os bares, pizzarias, hotéis, restaurantes, mesmo não sendo o foco do contágio, sempre existe o risco, Jorge. Sempre existe, porque é um local fechado, a pessoa entra lá, está lotado, né, ou 50% de lotação, sei lá, sempre vai existir, né, daí tu tem que tirar a máscara para comer, né, ou para beber, né. Tem que tirar a máscara. Aí tu vai no banheiro, coloca a mão, não lava direito a mão, ou dá um espirro do lado, porque tem que ver a lotação, né? Abrir com 20%, 30% não resolve. Com 50%. Então é terrível. Agora a gente sabe, né? A gente sabe quem causou toda a situação e por quê. Quem foi, Aquilino? Fala aí, meu irmão. Eu acho, sim, que a falta de vacina, nós temos, é o governo Bolsonaro que causou tudo isso. Brasil, né? Claro, e eu nem me refiro só àquelas 70 milhões. Aquelas 70 milhões de doses ia dar um passo gigantesco. Tá? E era da Pfizer, não era nem Coronavac, já que eles acham que eles vão virar jacaré. Né? Agora não vira mais jacaré, né? Agora não vira mais. Agora ele quer o Coronavac e ele diz que é ele que trouxe. Então, deixa eu te falar. Vamos ao Jorge, né? Daí. E vamos entrar nesses assuntos também. Jorge, vamos lá, né?
Agora não vira jacaré, vira cuca. Vira cuca. Do sítio, porque... Mas, pessoal, assim, ó, tudo parte, em minha opinião, do negacionismo. Pronto. Porque vamos retornar aos nossos assuntos que a gente comentava lá no início. Quer dizer, se tu tem um presidente, se você tem um governo federal que tem uma linha, a coisa, de certa forma, ela acaba desculpa a redundância, se alinhando com o governo estadual, com prefeituras. Agora, o que nós temos aqui? O fato desse pessoal estar se aglomerando, aqui em frente à minha casa, no final de semana passado, né, o pessoal estava ali, todo mundo junto, sem máscara e não sei o quê, tomando cerveja. Mas o porquê isso? Porque do governo federal não tem um alinhamento, não tem uma linha, acaba o pessoal se dispersando, então os restaurantes poderiam estar abertos, com todos os cuidados, não sei o quê, mas isso não acontece. Então parte sim do negacionismo, parte da incompetência, parte do governo federal, enfim, de toda essa bagunça que tá, e os achismos, né? O Perini colocou bem, eu acho que tá, nós não temos estudos que realmente comprove. Concordo contigo, Aquilino, quando diz, o restaurante, querendo ou não, é um local fechado, tu vai ter que tirar a máscara para comer, sim, mas também não existe a comprovação que ali vai acontecer alguma coisa. Aqui na rua o pessoal tá todo mundo junto, tá todo mundo... Eu vim do centro agora, cara, tá uma folia. Tá todo mundo, parece que tá normal. Tu entende? E essas teorias de conspiração são terríveis. Eu faço parte de vários grupos, e um deles religioso. Então eu tive que fazer uma explanação, né? Eu recebi um post que física quântica, né? Você vibrando alto, os hertz, não sei o que, fica só uma gripe, porque se você tem medo, se você tem ódio... Aí a pessoa vai dizer, não, é quase como um tratamento preventivo, um charlatanismo barato. Outras pessoas também mandando, veja isso aqui antes que o Facebook apague. Então, isso tudo, aliás, como o pessoal tem dito, não tem acordo com o genocídio passado. A sociedade está acordando, né? O Bolsonaro vai ter que ser responsabilizado e todo o grupo. Aliás, já temos uma notícia aqui para irmos nessa questão, se vocês quiserem, nacional, amigos, que é o Araújo, né? Tá fora. Agora, foi demitido. Não sei se não vamos... se demitiu, né? Se demitiu. Entre aspas, né? Se demitiu. Vamos ver se ele não vai cair para cima e o que vai acontecer com isso, porque não mudou nada. Não mudou nada no Ministério da Saúde, só piorou. No Ministério da Justiça, só piorou, né? Esse é um governo que tem que ser responsabilizado por isso, sim. Não se trata de extremismo, não se trata... Porque essas pessoas que estão sofrendo, que nós entrevistamos hoje, empresários, eu também sou empresário, também sou cidadão, todos estão sofrendo, a arrecadação dos municípios caindo, não tem um plano, nós falamos aqui várias vezes, não tem plano de governo, né? A inflação subindo, se nós não tivermos saques nos supermercados, não tem conciliação, o governo simplesmente virar a página e mudar o discurso e todo mundo achar que realmente... Ele teve 3 meses para ajustar o rumo, que foi março, abril e maio, só. A partir disso, ele se colocou numa postura genocida, negacionista, e são 310 mil mortes, que pode chegar a 500 mil. Eu acho assim, olha, já saíram vários ministros, já é o 14º, 15º, a contar com o primeiro lá, o general, o Souza Cruz, certo? É Souza Cruz, depois tu me corrige aí, mas é Cruz, tá. Foi o primeiro general a pedir demissão. Mas aí, assim, olha, esses últimos ministros que são da área do setor ideológico do governo, que ficavam ofendendo, o Weintraub ofendeu o STF, saiu por isso, né, e foi promovido, foi lá para o Banco Mundial. O Pazuello também. O Pazuello, ele no final ali, ele colocou aquele discurso dizendo que não podia fazer um trabalho melhor porque o Centrão estava querendo dinheiro. Olha só o discurso de saída, que daí e tudo isso coloca o Bolsonaro, né, como mandante de tudo isso. E ontem também, né, vazou aquela informação do Ernesto Araújo dizendo que a senadora Cátia Abreu lá queria fazer um esquema com ele por causa do 5G do chinês.
Então, daí, o que acontece? O governo coloca esses argumentos para os ministros que estão saindo por incompetência, eles estão saindo por incompetência, só que ele joga no setor, na parcela do eleitorado dele, que está aí, ó, olha aí, ó, eles estão saindo por pressão, ó, é porque eles denunciam a corrupção dos políticos. E daí confunde novamente. É impressionante, né? É impressionante como esse presidente é mal intencionado, ele provocou essa situação, ele coloca esses ministros incompetentes, né, e ainda, inclusive eles saem, são demitidos, são forçados a pedir demissão, e é como tu colocou antes, eles caem para cima, eles vão para outros cargos melhores. Né? E outra coisa, vai ser 6 por meia dúzia de novo, hein? Porque o da educação foi 6 por meia dúzia, o da saúde agora de novo foi de 6 por meia dúzia, e das relações exteriores também vai ser 6 por meia dúzia, porque vai vir provavelmente um general. E pior que isso que o tempo passa, né, Jorge? 6 por 3, por 5, por 4, e as pessoas estão morrendo, o governo vai se esfarelando e a vida das pessoas também. Pois é, e essa desconstrução do país, essa desconstrução política, essa bagunça que o nosso presidente faz, cada vez mais ele reafirma e continua fazendo isso aí. Interessante. O que aconteceu? Antes do Ernesto Araújo sair, que deu esse rolo todo ali com a Cátia Abreu, tá? O que o Bolsonaro fez? Ele não se manifestou. Quando ele se manifestou no Twitter, não falou nada sobre essa questão, tal, da saída dele, a pressão para ele sair, enfim. O que ele fez? Ele postou no Twitter dele que ele ia fazer orações, que ia ter muita fé, com Jesus Cristo, né, segurando um quadro ali de Jesus Cristo, que nós estamos aí na semana da Páscoa, tal, pensando num país melhor, com muita fé, com muita, enfim, né, esperança e oração. Miguel e Aquilino, por favor, né? O que ele está fazendo? Ele está reforçando os apoios dele, né? Dentro da questão política, dentro da questão da bancada ali, né? Bancada evangélica que hierarquicamente acaba caindo aqui, né? Eu faço parte de grupos, assim como você também, né, Miguel Brombilho, tu também, né, Aquilino, com certeza. Acabo vendo a repercussão disso. Ele não fala nada sobre o ministro que estava ali naquela briga e o país vai ficando nisso aí, né, tchê? Vai ficando sem pé nem mão. E uma notícia também. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá atrás, desculpa, Miguel, aquela brincadeira, viu, Aquilino, lá atrás com o Dr. Walter, né, se o Bolsonaro era um estrategista ou era um louco mimado, né? Porque essas questões da estratégia, isso parece tão louco que parece ser muito, muito bem arquitetado isso. Tu entende? Eu acho assim, ó, numa metáfora louca, ele é um macaco numa loja de cristal. O objetivo do macaco é achar a banana. O poder, no caso, para ele. Os cristais que a sociedade dane-se. Foi boa essa, eu não conhecia. Você sabe que ontem eu assisti o Manhattan Connection, né? Uhum. E daí o Mandetta foi entrevistado. O Mandetta, assim, olha, coerente, tudo que ele falou, ele entende de tudo, ele entende de política, ele entende de saúde, ele entende de tudo. Seria o candidato, pelo que ele disse ontem, a pessoa mais equilibrada e coerente para assumir essa situação. E daí surgiu um novo termo lá entre os apresentadores, viu, Brambila e Jorge. Eu assisti esse também. Porque eu falei de psicopata, mas agora ele está denominado de sociopata também. Sociopata que é um pouquinho menos, né? Eu acho que é um psicopata. Psicopata é a menos. Sociopata tem problema social. Mas eu acho que ele é os dois. Mas o problema é que nem esse. O problema é que ele só nomeia ministro incompetente, né? Então daí faz um mau trabalho. E agora tem uma coisa, né? Eu já tinha falado aqui antes. O Centrão, não é possível que o presidente do Senado e o presidente da Câmara já não tenham visto com quem que estão lidando.
Então, porque assim, ó, é os filhos dele que mandam, que nomeiam os ministros, que mandam lá, entram lá para fazer a sabatina, que nem a doutora Ludmilla lá, que foi indicada pelo Centrão, os caras estão indignados com isso aí. Então, que era uma pessoa que demonstrava mais competência, mais visão, mais lucidez para assumir essa situação na saúde, né? E agora vazou que eles ficavam lá, ele e o Pazuello, eles ficavam falando mal do Centrão. Ó, tu é mulher, os caras vão te pegar, os caras vão te perseguir, os caras não é bem assim. Eu nunca vi fazer uma sabatina para um ministro, tendo outro ministro do lado que está para sair, e eles ficam minando, colocando assim dúvidas na cabeça da pessoa. Eu nunca vi isso na minha vida. Parece que a gente está Não, a gente está na época, sabe da onde? A gente está na corte do Henrique VIII, aonde tem o bobo da corte, aonde se tu falasse mal, o dia seguinte tu perdia a cabeça pelo machado, e daí assim, o rei, né, tem que rir junto das bobagens, mesmo não tendo graça. Se tu não rir, tu cai. Como é que ele disse que entre a tubaína e a cloroquina, né? Porque nós falamos, inclusive, não sei se aqui, em algum fórum ainda o ano passado, que uma enxurrada de processos dessas pessoas que morreram. E ele ficava rindo, né? Ficou imitando pessoas, né? É verdade. E debochando da morte. Hoje veio uma pessoa entrevistada, olha só, esqueci agora o local de onde ela é, no Nordeste, eu acho. Ela morreu, perdeu essa semana, entre os últimos 15 dias, Jorge. O pai, a mãe, o irmão e o marido. E ela saiu do hospital agora. Todos por coronavírus. Meu Deus. E isso sim, né? Como é que vai reconstruir? Como é que uma pessoa dessa vai reconstruir a vida? Se em 15 dias perdeu pai, mãe, irmão e marido. Notícia qual é a força que vai ter? Capa do Jornal O Sul. 4 a cada 10 mortos por coronavírus em hospitais não conseguiram atendimento na UTI. Não é que de 10, cada 4 morre, porque quem está na UTI também morre. O índice de mortalidade está bem alto, mas 4 já não conseguiram. O caos está estabelecido. Uma outra questão que nós falamos outro dia também, né? Em Porto Alegre, o prefeito de Porto Alegre tentou peitar aí as medidas que estão sendo reivindicadas. A Justiça nega recurso da Prefeitura de Porto Alegre e mantém restaurantes, bares e lojas fechadas aos finais de semana. A impressão que dá é que o presidente da República largou os cristãos para os leões, e o que sobrar, né, aí ele fica lá só lavando as mãos, né? O Pôncio Pilatos da atualidade, Jorge. E continua lavando as mãos com cloroquina, o que é pior. Não, ele continua, porque assim, apesar da pressão que a gente percebeu, e inclusive todos nós aqui recebemos o tempo todo, desde fake news às bobagens dos apoiadores, né? Recebi aqui no meu WhatsApp o pessoal, os apoiadores do presidente, né, com pena dele, que no pronunciamento dele sentiram ele nervoso, sentiram ele tenso. Só que assim, né, aqui em Camaquã, morreram 3 pessoas, ele continua indiretamente, na participação por telefone, continua falando dessa medicação que já está comprovada, que todo mundo está falando em cima, que não funciona, continua batendo em cima. Então, gente, é uma situação crítica. A coisa não é como o Miguel falou, né? A gente está numa bagunça. E assim, Aquilino, não são poucas pessoas que estão falecendo e perdendo vários membros de sua família. Isso aí tem acontecido com frequência. Eu, inclusive, ontem conversei com um colega meu que trabalhou na Rádio Globo do Rio de Janeiro durante muitos anos, e ele perdeu os familiares dele. Só tá ele e o irmão tá com Covid no hospital. O irmão mais jovem, que tem uns 49 anos, 48, 49 anos. E aí você tem o presidente que na televisão, né, sob pressão, começa a adotar algumas medidas, que a gente sabe que isso aí tem os seus porquês, mas ele não acredita nisso. É um psicopata. Então, por telefone e algumas outras participações que nós não estamos vendo, em algumas cidades de algum estado, aí o cara continua falando sobre a venda dessa medicação. O problema é que ainda tinha... Não, o problema é que ainda tinha esse Ernesto Araújo, que ainda complicava e trancava ainda mais as negociações e as relações. Exato. Com países que iam fornecer vacina e insumos para nós, que é a China, Estados Unidos e Índia. Então, olha, assim, ele inventou termos assim como climatismo,
como covidismo, como globalismo, coisa que nem existe. Né? Então é assim, então aí as pessoas e tudo que esse governo fez para inviabilizar as relações exteriores, através desse ministro aí, foi a mando dele. Então, e tudo isso prejudicou. Agora a gente não tem a vacina porque a quantidade suficiente por causa da incompetência do governo federal e dos ministros que ele mesmo nomeou. E o problema é que ele não percebia. E agora ele não quer assumir a responsabilidade. É esse o problema. Claro que não vai assumir nunca. Né? Aquilino? Não, mas eles têm que ser imputados a responsabilidade dessas pessoas. Não, pois não, pode falar, Jorge. Aquilino, tu assistiu aquele filme chamado, com um ator chamado Gerard Depardieu, O Banquete do Rei? É um filme bem interessante. Gerard Depardieu. Assisti alguns dele, mas ele, né, ali Os Três Mosqueteiros, ali o Homem da Máscara de Ferro, ele fez vários filmes. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Ele na verdade, um ator francês, né? Não, eu não assisti esse filme. É basicamente o que foi dito aqui. O rei, ele não fazia nada, ficava sentado no trono dele, falando bobagem, e o Gerard Depardieu era o cozinheiro do rei. Então ficava todo mundo em volta do rei com as bobagens que ele ia dizendo, e todo mundo batendo palma, assim, e a coisa explodindo, sabe? É verdade. Em torno do reino. Basicamente isso. É a história da humanidade fraca em torno do poder, né? Nós precisamos de uma sociedade coletiva. Resumidamente, se a balança comercial desequilibrar-se China-Brasil, se a China cortar metade do que compra do Brasil, nós vamos ter que vender aí para a Colômbia, né? A Amazônia, porque ele já não dá a mínima mesmo, né? Claro que você chutar o seu maior cliente, né, numa questão ideológica imitada do Donald Trump, que já não está mais no governo americano, já é um pária na política americana, e aliás nós falamos aqui também, eles falaram do Manhattan Connection e outras, e nós já tínhamos falado sobre a Ku Klux Klan aqui, Aquilino e Jorge, a extrema-direita americana, que teve todas, né, a Sarah Winter, todas aquelas coisas do Supremo, e nos anos 60, que matava as pessoas, né, radicalmente, esse gesto supremacista do assessor do ministro, tudo isso não é novidade. As pressões que se colocam são pressões desesperadas, e nós temos que construir um novo sistema. Eu quero, nesses últimos minutos, amigos, agora 14h51, analisar uma proposta, que é uma provocação, mas esse programa também é provocativo. O Aquilino falou o nome do Mandetta, um homem preparado. Nós temos aí toda a questão do Lula, que está no cenário, e o Bolsonaro, talvez os dois se anulem, né? Spy versus spy, como tinha antigamente. Mas nós temos uma figura do Ciro Gomes. A minha pergunta que me ocorreu, do nada, lavando a louça, é: Ciro Gomes e Mandetta, existe alguma possibilidade, vou pedir primeiro para o Aquilino, de eles formarem uma chapa, Aquilino, ou isso é uma loucura, uma psicopatia de um jornalista, né, tupiniquim do interior do Rio Grande do Sul? Não é porque ontem eu assisti a entrevista, já assisti várias entrevistas dele nos últimos dias, do Mandetta. E ontem, mais uma, sendo entrevistado pelo pessoal do Manhattan, eu entendi que ele está abrindo, porque ele não tem, ele tem competência, capacidade, respeito, mas ele não tem a popularidade que necessitaria, né, para encabeçar uma chapa. Então, eu acho que ele abriu uma porta ontem que ele estaria disposto a conversar com algum líder maior. O Ciro precisa de alguém do Centrão com respeito. Tá? Não dá para confundir nessas alturas respeito com popularidade. Por exemplo, o Bolsonaro só tem popularidade, não tem respeito só por aqueles 25% dele. O resto ele já perdeu o respeito. De 70%. Então, então aí tu pega ali ácido e alcalino, certo? Que seria Ciro e Mandetta. Uma pessoa com popularidade, com reconhecimento, que foi o Ciro, que já foi tudo, já foi prefeito, governador, ministro, deputado federal, tudo mais. E o Mandetta, que surgiu na política agora, também era deputado federal, surgiu agora como ministro, mas demonstrou que iria conduzir o Ministério da Saúde de uma maneira equilibrada, de uma maneira coerente, de uma maneira de enfrentar o vírus como deveria ser. E não como o Pazuello fez e saiu aí dessa forma aí, ainda achando que foi, né, que não era incompetente. Então, eu acho, já que o Mandetta tem a pretensão, e já que existe a necessidade
dessa coligação entre PDT, esquerda e centro, eu acho que pode ser uma grande ideia. Não estou dizendo que vai acontecer, talvez o Mandetta nem abra mão, mas quem seria o vice do Mandetta? Iria ser dois do Centrão? Não pode, não combinaria, né? E teria que existir alguém de centro-esquerda. Então, por que não abrir mão da cabeça e ser o vice do Ciro? Eu acho que poderia ser uma chapa vencedora. Jorge. Interessante. Eu não assisti a entrevista do Mandetta, e o Aquilino comentou que ele é uma pessoa que fala sobre vários assuntos, né? Aquilino é uma pessoa conhecedora, que navega em vários setores. Isso é importante. Eu acho que isso é interessante, porque o trabalho que a gente acompanhou dele dentro do Ministério foi um trabalho muito coerente, muito correto, muito sério, aparentemente, pelo que a gente percebeu. Então, ele tem características de ser uma pessoa centrada e seria um bom nome. Agora, eu acho que dentro da política tudo é possível. Né? Tudo é possível, desde 2020 para cá, tudo pode acontecer. Né? O Ciro, a gente conhece o Ciro, é uma pessoa que tem um histórico, como tu comentou, né? Ele tem uma questão de repente, trabalhar um pouco a questão da personalidade dele, enfim, de repente seria... Mas, sabe, Jorge, que ele está fazendo isso. O Lulinha, Paz e Amor, se poliu. E o Ciro não é bobo, não. Eu estava comentando no programa que você não estava semana passada por motivos pessoais, onde ele tem dado entrevistas, né, e tem assessores em todo o Brasil. Ele mesmo assume, né, que foi caudilho em outros momentos. Agora, eu particularmente acho que seria, se for essa chapa, né, essa ideia, porque eu estou criando agora isso aqui, eu não ouvi falar, se vocês ouviram, né, pode ser que a gente ouça falar. Mas isso aqui, o Teoria de Tudo, está lançando na nossa antena aqui, não é? O próprio Ciro Gomes é uma personalidade necessária para enfrentar aí, e ele tem um discurso que une uma crítica ao Sérgio Moro, que derreteu, e eu acho que heróis não precisamos mesmo, né? Heróis, né, de capa né, e de toga. Então, nós precisamos de uma consciência coletiva, mas também que brigue com esse Congresso que se posiciona só de acordo com seus interesses. Agora, né, que a vacina vai começar a chover, que o pessoal vai começar para a rua, que nós estamos dito, né, o Congresso vai começar a se manifestar. O Centrão, a gente sabe que não tem fiel, né? O Centrão vai conforme achar. Então, agora, para concluirmos, amigos, 57 minutos, né? A palavra final de cada um dos senhores para nos despedirmos desta edição do Teoria de Tudo, começando pelo Jorge dessa vez. Beleza. Bom, só um comentário bem rápido, que nós falamos aqui rapidamente sobre Donald Trump, né, e a doutora Deborah Birx, eu estava vendo aqui no Twitter, ela, em entrevista no New York Times, culpou o Donald Trump por toda essa bagunça dos Estados Unidos, não só a que ele promoveu, né, dentro dos extremistas, mas dentro da questão do coronavírus. Então, para aqueles que são os apoiadores do nosso presidente, e o nosso presidente um fã do Donald Trump, o pessoal lá já percebeu também a bagunça que o cara fez. Né? Esperamos estar livre desses monstros aí logo mais adiante. Prazer, pessoal, mais uma vez, estar junto com vocês. Vamos ver se a gente consegue manter agora, né, a presença aí. Tá bom, Miguel? Legal, e Aquilino? Obrigado, Jorge. Um abraço. Tchau, Aquilino. Tchau, abraço. Eu posso dar o último comentário? Não dá mais, né? Não, 1 minuto para ti. Ah, tá. Não, eu ainda acho que o Mandetta pode ser disputado por dois aí, viu? Se ele for o candidato do Centrão, ele pode ser disputado pelo Lula e pelo Ciro. Não está nada definido ainda. Eu particularmente acho que ele não vai para o Lula, mas em todo caso, torço que ele não vai. Mas aí é uma questão assim, eles têm que derrotar, né, o mal. Eles têm que derrotar o mal. Não adianta. O mal está aí, a gente não precisa mais provar isso. Né? Eu só queria comentar rapidamente, Jorge, na reunião dos 30 anos do Mercosul, que o Bolsonaro participou, junto com os presidentes dos países do Mercosul, ele deixou a mesa antes das autoridades falarem, e o presidente e o representante da Argentina lá comentou, o do Uruguai não lembro, eles comentaram que ele tinha saído antes deles começarem a falar. Isso é outra prova de desrespeito, né, de falta de diplomacia. Assim, é só vergonha, né? É só vergonha. Só vergonha. Tchau, Aquilino.
Tchau, abraço para vocês. Até amanhã. Valeu. Estamos encerrando Teoria de Tudo. Daqui a pouco ele está no Instagram, também no YouTube. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.